Show de bola. Gente, vamos lá. Começando agora mais um episódio aqui do Midascast. E hoje eu estou com um convidado de peso aqui no nosso auditório. Falar com o Juliano Macedo, que é um amigo meu de muito tempo, de longa data. E além de ser um grande amigo, eu admiro muito ele pelo profissional que é, porque ele está por detrás aí da Fundação Napoleon Hill do Mastermind. Juliano, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para nossa galera. Obrigado, André. Valeu. Obrigado vocês que estão nos acompanhando. É uma grande satisfação estar aqui. E não é a primeira vez que nós falamos juntos, né, André? Eu acredito que a primeira conexão foi na pandemia, quando fizemos. Pandemia. Eu acredito que foi a primeira live que nós dois fizemos. É verdade. Foi entre nós dois, não foi? Foi mesmo. A primeira live que eu fiz foi com você e você foi comigo. É verdade. Agora que eu lembrei. Tá lá no Instagram. E de lá pra cá a gente sempre senta e quando a gente conversa, a gente fala, isso aqui poderia ser um podcast. Então, por que não estar aqui diante das câmeras, André? Obrigado pelo convite, meu irmão. Que isso, eu que agradeço a tua participação, a presença de poder conversar contigo. E por que eu trouxe, né, pessoal, o Juliano para participar aqui? Primeiramente, porque eu tenho um carinho muito grande pela amizade que a gente construiu e segundo, pela gratidão de tudo que eu aprendi, venho aprendendo com você, né, ao longo da minha trajetória aí de aluno, mastermind. Mas, assim, uma coisa que me despertou assim, um engajamento muito forte com o Juliano também foi o fato de ele estar vinculado, né, ao autor do livro A Lei do Triunfo, que para mim é um livro divisor de águas na minha vida e na minha carreira profissional, que, na minha opinião, é o livro que todo indivíduo tem que ler, né, que é A Lei do Triunfo. E, lógico, a partir dessa autoria surgiram vários outros livros, né? Mais Esperto que o Diabo, que eu trouxe aqui também. Eu trouxe porque, assim, eu acredito que, de fato, são livros que eu li, estudei e continuo relendo, porque eu acho que são princípios fundamentais para o sucesso. Mas até fazendo um contexto, eu lembro quando eu iniciei a minha jornada, Juliano, trabalhando, né? Eu comecei com meu pai, eu tinha 17 anos. E na época eu era instalador de som automotivo, acessório, trabalhava lá metendo a mão na massa mesmo, né? E eu era um cara, assim, muito dedicado, mas eu tinha uma incerteza com o meu futuro. Eu pensava, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Não era exatamente ali onde, né, trabalhando com meu pai, que eu queria olhar para o futuro, mas também não tinha ideia de onde iria. Mas, cara, eu tinha uma certeza que eu queria muito fazer sucesso. Eu queria muito ser bem-sucedido. Sim. E lembro que naquela época a gente não tinha, assim, isso eu tô falando de 12 anos atrás, né? Eu tô com 30 anos, tinha aí 18, mais ou menos, 17. A gente não tinha acesso à internet igual era hoje. E eu lembro que num intervalo, assim, trabalhando com meu pai, eu abri o computador lá e digitei como ser bem-sucedido. Olha, cara. Eu comecei a fazer pesquisa, falei, e agora? E eu tive acesso à Lei do Triunfo, né? De Napoleon Hill. Que falava, né, que se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado. Você pensa que é bem-sucedido, será bem-sucedido. E eu lembro que eu me deparei com aquele script e falei, caramba, cara, então quer dizer que tudo depende de mim. E eu achei isso incrível, porque eu já vinha de uma família de meritocracia, desempenho, eu cresci vendo meu pai atrás do comércio ali trabalhando, né? E isso foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E eu pensei, eu preciso ir além, preciso conhecer mais o cara que falou sobre isso, qual é o fundamento, e comecei a ter acesso ao Napoleon Hill. E, assim, como mudou minha vida, assim, a maneira como eu penso, como eu me relaciono, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa obra, né, para as pessoas. O que me chama muita atenção aqui do livro do Napoleon Hill é que ele fez um trabalho que ele é atemporal. É um trabalho que existe já há anos, há décadas, há séculos, né? Há muitas gerações já passaram e foram beneficiadas, e as gerações futuras também serão beneficiadas desse livro. Porque ele fala de 16 leis, 16 competências para ter sucesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os estudos dele, as leis, como é que ele chegou nisso, porque para quem ter sucesso, acho que essa aqui é a Bíblia, né? É o caminho, né? E você mencionou um termo bem apropriado para isso aqui. Porque, e é um assunto que eu adoro falar. Sim. Por que eu adoro falar? Porque assim como você, eu também fui impactado. Em 2013, quando eu conheci o Mastermind, quando eu conheci a filosofia de Napoleon Hill, o meu momento era um momento muito delicado.
Porque eu tinha recém falido 2 empresas. Eu estava num cenário onde eu estava buscando saber como é que eu iria me levantar. E aí um amigo me indicou para que eu pudesse conhecer o Mastermind, falou do treinamento e tudo mais, mas ele não sabia exatamente do que eu estava passando. Só quem sabia éramos minha esposa e eu, e o Leonardo, meu filho que tem hoje 11 anos, tinha 1 ano. Então eu estava vivendo um momento delicado. Eu recebi esse convite e quando ele me falou que era um treinamento de desenvolvimento comportamental, eu falei, nesse momento eu preciso, então pelo menos eu vou ouvir. E aí o consultor sentou comigo, me explicando, me mostrando. Falei, você está dizendo que tem um treinamento que vai trabalhar isso aqui na prática? Ele falou, exatamente. Falei, então é claro que eu quero fazer, mas eu quero saber mais, eu quero saber como é que eu posso fazer parte disso. Porque naquele momento eu me deparei com algo que me despertou um interesse de querer viver mais daquilo. E ele falou, olha, você está com uma baita de uma oportunidade, porque nós estamos com uma possibilidade de desenvolver o trabalho, eu morava em Telêmaco Borba, e você pode ser o nosso braço aqui. E aí, eles eram daqui de Ponta Grossa. Sim. E ele falou, olha, inclusive amanhã à noite vai ter uma formatura de uma turma do Mastermind aqui. Você topa de ir? Eu topei na hora. Quando eu fui na formatura, vi um instrutor ministrando, conduzindo as pessoas lá. Eu falei, caraca, é isso. Eu quero fazer isso da minha vida. É com isso que eu quero trabalhar. Que legal. E André, dali em diante eu mergulhei, eu enxerguei, encontrei o meu propósito dentro do Mastermind. Mas eu percebo que muita gente, quando lê esse livro, se conecta, Sim. buscando a clareza de propósito. Até porque a primeira lei do êxito, definição de propósito. Falando das leis do êxito, quando Napoleão Hill tinha 25 anos de idade, em 1908, ele trabalhava numa revista e foi incumbido de entrevistar o senhor Andrew, que era o rei do aço americano, para entender como que aquele homem chegou a ter aquele resultado, sendo que ele saiu numa condição de vida não tão favorável. Sim. E a ideia era propagar aquela história de vida para que outras pessoas pudessem se espelhar na trajetória dele e terem resultados acima da média. A partir dali, nasceu um projeto de pesquisa, porque o senhor Andrew devolveu para Napoleão Hill um desafio. Ele disse que estaria disposto a custear 3 anos da trajetória dele para que ele pudesse entrevistar o maior número de pessoas bem-sucedidas possível dentro daquele período. E ele topou na hora o desafio. Só que ele não terminou em 3 anos, foram 20 anos de pesquisa. 20 anos dedicados a entrevistar e entender do comportamento que levava as pessoas a serem bem-sucedidas, a terem resultados acima da média. E a partir desses 20 anos de pesquisa, ele conseguiu o relato de mais de 16 mil pessoas bem-sucedidas, entre elas, inclusive, as 500 maiores fortunas da época. Henry Ford sentou frente a frente a ele, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Harvey Firestone, os presidentes americanos da época. E ele conseguiu chegar em 16 comportamentos que todos eles tiveram em comum. Incrível. Depois disso, ele ainda incluiu um 17º, que é a força do hábito, mas ele compilou toda essa pesquisa aqui, a Lei do Triunfo. Atualmente ele está com essa roupagem, foi legal, eu gostei desse pocket aqui, de bolso, bem interessante. O manuscrito original das Leis do Triunfo e do Sucesso. E você mencionou a Bíblia das pessoas do poderem sucesso, ser a Bíblia do Sucesso. Mundialmente falando, é conhecida como a Bíblia da Realização Pessoal. E é baseado nessa pesquisa que nós desenvolvemos a nossa trajetória profissional. Eu até li esse livro. Quando eu casei, a minha esposa também leu. Eu dei para ela esse livro, ela leu o livro todo também. Para a gente estar conectado, em sintonia, porque eu até falei para ela, olha, independente da tua profissão, que é um pouquinho diferente da minha, você precisa, de fato, entender o que é ter sucesso, os hábitos, os comportamentos, e o livro que vai te dar o norte e orientar, que é o fundamento para tudo isso, é esse livro. E eu lembro que eu fui lá e comprei o livro para ela, o meu era o manuscrito original, aquele grandão, mas era desse antigo, né? Eu comprei esse que é o mais novo. E esses pocketzinhos, eu li também,
tanto o Mais Perto que o Diabo quanto o manuscrito original aqui. E eu sempre releio, porque esse livro que eu realmente estudei ele, eu fiz muita anotação. E aquele livro que, de repente, puxa, eu estou aqui no intervalo entre, sei lá, esperando para dar o horário, para sair de casa, alguma coisa assim, e de repente eu abro ali perto da minha cama, onde eu guardo, vou lendo algumas coisas, vou recapitulando, até para voltar ao conhecimento. Mas, Juliano, eu queria te fazer uma pergunta interessante, porque assim, ó, hoje, você como instrutor e mentor de profissionais, todo mundo quer ter sucesso, na tua percepção? Assim, como que é isso? Como é que as pessoas chegam para você? Eu respondo muito essa pergunta, André, porque as pessoas têm o costume, e eu falava sobre isso essa semana com alguém. Sim. As pessoas têm o costume sempre de olhar a grama do vizinho sem procurar entender o que o vizinho fez para deixar a grama dele daquele jeito. Perfeito. É aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas por quê? As pessoas não querem entender o porquê. Quanto de dedicação, de cuidado, de preparo da terra teve para aquela planta, para aquela grama ficar daquele jeito? Então, as pessoas nos procuram querendo uma fórmula mágica. Muita gente procura querendo uma fórmula mágica quando vem conversar comigo. Aqueles que decidem participar do treinamento, eles passam a entender, através de um mapeamento que a gente faz, que o resultado é construído pelo indivíduo. É a pessoa que precisa desenvolver os seus comportamentos para que o resultado venha. Você é um baita de um case sobre isso. Nós conversamos, você me disse lá atrás, quando a gente se conheceu, Juliano, eu dedico tantos % da minha renda para investir na minha educação continuada. E assim até hoje. Até hoje. Eu que trabalho no mundo das finanças, né? Tem muita gente que vem com essa bala de prata também. André, qual que é o melhor investimento que existe? Como se existisse um único e falasse, coloca aqui que você vai ficar milionário. E, na verdade, não existe. E eu sempre falo o seguinte, o melhor investimento que existe é o conhecimento. Porque através do conhecimento, você vai ter acesso a algumas ferramentas que vão te levar ao sucesso. Seja através do teu investimento, seja através da tua renda ativa, do teu trabalho, das tuas habilidades, que também são importantes a serem desenvolvidas, porque tende a ter um retorno sobre isso. E eu, de fato, vejo isso. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu vejo que se a gente perguntar para todo mundo hoje, né, foi fazer uma pesquisa aí, você quer ser bem-sucedido, quer ter sucesso? Todo mundo quer. Mas por que você acha que nem todo mundo tem? Na verdade, poucas pessoas têm. Vamos lá, 1% tem sucesso. É um número reduzido. Quando Napoleão Hill mapeou naquela pesquisa os comportamentos das pessoas bem-sucedidas, ele percebeu. A primeira lei do êxito, ter um objetivo principal bem definido, que é a definição de propósito. Perfeito. Então, ele percebeu que aquelas pessoas eles tinham clareza da onde eles queriam chegar, quais eram os resultados que eles queriam atingir, e eles tinham um planejamento do passo a passo do que fazer para chegar até lá. E isso por escrito. E, inclusive, isso acabou sendo duplicado numa entrevista realizada em Harvard, e está na Harvard Business Review. Foi entrevistado um grupo de pessoas, vamos colocar, mensurando 100% delas, foram feitas 2 perguntas. A primeira delas, vocês têm objetivos na vida? 98% delas disseram sim, temos objetivos. 2% delas disseram que não. Vamos ver aonde vamos chegar. Quando fizer a segunda pergunta, quantos de vocês têm isso por escrito, no papel, com metas a curto, médio e longo prazo? Inverteu o número. 3% tinham isso por escrito. Que diferença, né? 3%, cara. Legal. 97% delas disseram que eu tenho, mas está aqui. Então, na realidade, elas não tinham objetivos, elas tinham sonhos. Porque a meta é um sonho planejado, estruturado, com passos a serem dados para chegar no resultado. Legal. Então, não tem outra forma de atingir resultado. E aí, quando Napoleão Hill consegue perceber isso, que ele escreve sobre esse assunto, ele percebe lá atrás, cara, de 1908 a 1928, as pessoas que tinham resultados acima da média, que eram bem-sucedidas, elas tinham clareza onde queriam chegar, a curto, médio e longo prazo, e um planejamento disso por escrito. Legal. E ele fala sobre mais um ponto. Ele fala sobre gostar do que faz. Porque tem muita gente hoje buscando caminhada, trajetória profissional, construir isso, com base naquilo, isso aqui dá dinheiro.
Então eu vou fazer. Mas não é o que ama, né? Não é o que ama. Eu percebi, pô, o fulano lá, cara, não tinha nada, não era ninguém, começou a trabalhar com isso, agora tá andando de carro zero, tá trocando de casa, então eu também quero, tá fazendo viagem, tá postando viagem fora do país, então eu vou procurar fazer isso também. O André, pô, tá trabalhando com o mercado financeiro, pô, isso aí dá dinheiro, eu vou começar. Então, assim, essa busca por aquilo que dá dinheiro é uma busca vazia, porque pode ser que a curto prazo, se a pessoa começar a ter dinheiro, até vai se satisfazer, mas a médio e longo prazo vai perdendo o prazer de realizar. E aí vai ficando uma busca frenética por dinheiro e pouco desfrute do trabalho, porque começou a se tornar de praxe, mas é uma realidade, que aquele que encontra aquilo que gosta de fazer não está trabalhando mais. Então, nós não trabalhamos mais, não é verdade, André? É verdade. Quando a gente conversa, a gente não trabalha por quê? Porque nós encontramos aquilo que gostamos verdadeiramente de fazer. Perfeito. Que queremos fazer para o resto da vida. Eu não tenho data para parar de trabalhar. Eu tenho programações ao longo dos anos para eu diminuir o ritmo, mas não parar. Por quê? Porque isso aqui também é estímulo de vida. Quando a gente trabalha com aquilo que gosta, é estímulo de vida. E Napoleon Hill fala sobre isso, as pessoas que realmente têm resultados bem-sucedidos, elas encontram aquilo que gostam de fazer, mas, claro, aquilo que gosta de fazer e que é algo que pode ter uma boa remuneração. Então, essas respostas precisam vir de encontro. Perfeito. Eu gosto de fazer isso, eu tenho aptidão, eu tenho habilidades que vão me favorecer a realizar essa atividade. E isso aqui pode me remunerar bem. Tem pessoas sendo bem remuneradas por isso. Pronto, encontrei o que eu posso. E aí, a partir de conseguir responder para mim essas 3 perguntas, eu tenho outros 3 pontos que eu preciso pensar. Definir claramente onde eu quero chegar. Entender exatamente qual é o preço que eu estou disposto a pagar para atingir esses objetivos. E o terceiro, pagar o preço, que é onde a maioria das pessoas para. Então, aí você tocou num ponto legal que eu ia já comentar. A gente está falando de um estudo de Napoleon Hill que foi em torno de 1908. Isso? Iniciou em 1908. Então é atemporal, né? É atemporal. É uma coisa realmente que se perpendura por várias gerações. Eu venho estudando assim, muito a questão de negócios e geração e trabalho, e tenho notado que algumas gerações mais antigas, talvez chegando até a nossa nem tanto, tinham assim uma mentalidade muito de trabalhar duro, trabalhar sério, dar o seu melhor. E muito antes de já começar a, por exemplo, ter responsabilidades. E eu vejo que a gente vive uma geração hoje completamente diferente. Uma geração que não quer assumir responsabilidades, uma geração que quer trabalhar a hora que quiser, do jeito que quiser, e não fala comigo, e não me toca, não me cobra, não nada. E isso é um tanto quanto preocupante, né? Porque a gente está criando, por exemplo, uma geração de adolescente. É verdade. Né? Uma geração de adultos adolescentes. Adultos que passam da casa de 30 anos e estão morando com os pais, não estão trabalhando de maneira, que sem futuro, sem nenhum tipo de propósito. E quando trabalham num nicho onde a gente realmente precisa de alto desempenho, precisa de resultado, de meta, não se adaptam. Como é que se imagina assim, que vai acontecer com essa geração? Porque a gente estuda, a gente trabalha, né, e paga um preço alto para atingir um objetivo, e mesmo assim existe toda uma dificuldade. Imagina essa geração. Como é que se enxerga assim, que será o futuro, talvez, da economia, o futuro das empresas, o futuro do país com uma geração tão adolescente, né? Eu gosto de responder esse tipo de pergunta porque é um assunto que vem muito de encontro comigo. Para chegar onde cheguei, eu observei muitos comportamentos do meu pai. E o meu pai foi uma pessoa, um batalhador que trabalhou na roça quando criança, adolescente, jovem, e decidiu ir embora para construir a vida dele. Foi o único de 9 irmãos que teve essa iniciativa. O único que se tornou empreendedor. Então, eu herdei isso dele. Por quê? Porque eu via que ele pagava um preço maior do que os outros irmãos para ter resultado, mas o resultado dele era melhor. Teve altos e baixos no meio do caminho?
Atire a primeira pedra aquele empreendedor que nunca teve, né? Agora, o que ele mostrou para mim é que realmente o trabalho, ele dignifica o homem, e o ser humano que está disposto a trabalhar, ele nunca vai passar fome. Perfeito. Isso é fato. E o meu pai foi um grande provisor nosso dentro de casa. Mas a maneira de exercer trabalho naquele tempo para ganhar dinheiro é diferente da de hoje. Porque naquele tempo era a força do braço. Era horas de trabalho mesmo. Trabalho. Aquela prática, atividade geradora de renda, era o trabalho, era o dia a dia, estar lá fazendo algo, algumas ações. E eu observava esse comportamento do meu pai e eu, de certa forma, buscava duplicar isso. Eu pensava que esse era o caminho. E eu confesso que quando eu vim para a faculdade, a minha cabeça começou a virar. A minha cabeça começou a virar na faculdade. Eu comecei a entender que eu não precisava tanto da força do braço. Eu precisava, mas eu precisava mais da força mental. E aí o meu pai, para que eu não passasse pelo que ele passou lá atrás, ele desenvolveu algumas ações para ter resultado, mas ele procurava me dizer, ó, faça isso, para você não passar pelo que eu passei. Nós estamos vivendo uma geração que os pais dos jovens de hoje são uma geração diferente do meu pai, do seu pai. Por quê? Porque são pais um pouco mais novos, que tiveram pais também duros, mas eles estão amolecendo demais. Eu não quero ser o pai que eu tive. Aí vai para o outro extremo e dá liberdade demais. Não coloca rotina na vida dos filhos, não coloca ação, recompensa na vida dos filhos, ação, reação. Porque se fez algo positivo, recompense, valorize. Se fez algo negativo, também mostre que tem consequência. Isso é criar seres humanos. Perfeito. É criar seres humanos responsáveis. Então, nós estamos vivendo uma era a síndrome do imperador, que não se pode dizer não para os filhos. O filho disse não, não gostei. O pai, então, o que você gosta, filho? Ele já dá um jeito de atender aquela demanda. É incrível. E é por isso que a geração está vendo muitos adolescentes e jovens fragilizados emocionalmente e que daí não tem uma força, uma envergadura emocional também para colocar isso no trabalho, para colocar isso nos estudos. É o efeito micro-ondas. Por quê? Porque foi acostumado a receber tudo na mão. Então, enraizou esse comportamento. E aí, para concluir essa linha de raciocínio, André, é aquela famosa frase: tempos difíceis adoro essa frase. Formam homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Homens fracos formam tempos difíceis. Então, o ser humano é cíclico. Perfeito. É cíclico. É loucura pensar assim, porque a gente viveu tantas gerações assim tão trabalhadoras, que trabalhavam trabalhavam realmente duro para atingir o objetivo. Eu não estou falando de trabalhar por excesso nem nada nesse sentido, né? A gente teve gerações aí de avós, bisavós que foram para a guerra, que trabalharam, né? Deram a vida de repente para lutar, batalhar. Abriram mão de muita coisa, de família, etc. Sim. E hoje a gente vive uma geração que é mimimi, não gosta, não reclama. É uma geração meio adolescente, né? Que ela só quer fazer o que gosta, não quer fazer nada diferente. E a gente percebe assim, um baixo nível de mão de obra no mercado. E aí acende muito forte uma inteligência artificial, né? Pronto, como é que eu vou sanar isso? Preciso encontrar a solução. São adultos infantilizados, né, André? Exatamente. Adultos que não estão dispostos a pagar um preço para algo, se dedicar por algo, que é o efeito micro-ondas. Quer encontrar caminhos para encontrar resultados fáceis. E parece que encontrou um resultado que atenda ali uma projeção medíocre, já está bom. Perfeito. Não estou passando fome, estou tendo meu celular iPhone, estou tendo minha roupa de marca, está de bom tamanho, porque é o que a rede social vê. Então está tudo certo. Cara, são seres humanos limitados. Quem pensa assim acaba tendo mentalidade limitada e
pena da próxima geração. Só que é claro que aqueles que estão dispostos a pagar o preço junto, que querem encontrar pessoas, acabam tendo dificuldade de ter bons aliados ao lado. Perfeito. E um ponto legal disso, Juliano, eu faço parte de um clube, de um mastermind, e estava recentemente em São Paulo conversando com alguns empresários, e foi impressionante, porque a boa parte da discussão era como a gente substitui as pessoas por inteligência artificial, por robô, por chatbot. E hoje eles estão criando processos de vendas e processos comerciais que dependam cada vez menos das pessoas. Automatizar muito isso. E por quê? Porque não tem mão de obra, não tem qualificação. Quando encontra alguma pessoa, por exemplo, uma mão de obra, eu estava conversando com um empresário que ele falou assim para mim, ele falou, André, eu reduzi, enxuguei a quantidade de pessoas, mas em compensação eu fiquei 1 ano ali batalhando para automatizar vários processos. Hoje, quando o meu cliente precisa de alguma coisa, cara, ele tem um atendimento premium ali através de um robô, de um chat ali no WhatsApp, e se porventura não é resolvido, passa daí sim para uma pessoa do meu time que resolve. Mas só isso já elimina 80% dos problemas. E quando chega nessa pessoa, tem uma pessoa só que dá conta de resolver tudo, não precisa de mais pessoas. Então, só ali eu já reduzi boa parte do meu time. Os processos comerciais também, cada vez mais automáticos, autônomos, independentes. E eu falei para ele, cara, mas por que você está com essa mentalidade assim de automatizar? Ele falou, porque eu cansei de pessoas. Olha que loucura. Cansei de pessoas. Ele falou, enquanto empresário, eu estou trabalhando, eu tomo risco, eu pago o salário para o cara. O cara, muitas vezes, ele acha que está fazendo muito. Quando ele faz o que ele é pago para fazer, ele vem querer cobrar bônus, querer cobrar algo a mais. Mas espera aí, cara, eu estou te pagando para você fazer isso. Bônus do que você está fazendo no teu trabalho? Se a gente tem uma troca aqui, você trabalha e eu te pago o teu salário. E ele falou, André, e aí, quando o cara sai, o cara ainda quer achar brecha para me botar no pau, me botar na justiça e ver se ganha alguma coisa. Ele falou, porra, aí é difícil empreender, né? A gente toma muito risco e trabalha com uma mão de obra realmente muito, muito complicada. E assim, eu te perguntei isso porque a gente vê realmente uma geração assim, de adolescente muito grande, difícil encontrar pessoas realmente dispostas a trabalhar, aprender vendas, aprender sobre negócio, abrirem mão de algumas coisas para poder se desenvolver. E quando eu falo desenvolvimento, não só dentro de uma empresa, mas desenvolver aqui, porque a gente tem, por exemplo, um autor que desenvolveu anos da sua vida para estudar o hábito das pessoas mais bem-sucedidas, não só do mundo naquela época, mas sim também de várias gerações, que pega, por exemplo, Henry Ford, né? Visionário, um empreendedor incrível, né? Ele que praticamente automatizou e criou, por exemplo, a roda. Então, e mesmo assim a gente tem aqui a receita, né? A gente tem todos os hábitos, né, do sucesso. Olha como está sublinhado. A gente tem os hábitos do sucesso e muitas vezes a gente tem, além do livro, a gente tem o curso que vai treinar na prática cada hábito. Mas ali entre o conhecimento, entre o desenvolvimento, o treinamento ali que você ministra e a aplicação, existe um limbo ali gigantesco, existe. Onde algumas pessoas, mesmo com conhecimento e né, pela leitura e pela formação que você ministra hoje, e às vezes, né, entre a execução daquilo, poucas pessoas. Vamos pensar o contrário. Napoleão Hill dedicou a vida dele para estudar o hábito das pessoas mais bem-sucedidas. E se a gente fosse alencar o hábito das pessoas mais mal-sucedidas? O que você diria? Assim? Bem, os comportamentos são muito evidentes. Porque alguns são muito simples, a gente saber é fácil. Simples, né? É fácil de observar qual é o comportamento das pessoas que construíram o seu resultado. Porque existem aquelas pessoas, e nós conhecemos hoje, que nasceram num berço de ouro. E tá tudo bem, tá tudo bem. É o filho nobre que tem a oportunidade de ser o pai rico de amanhã. Mas existe a gente percebe em muitas famílias a falta da construção de mentalidade,
das próximas gerações, para enxergarem o que o pai enxergou quando começou a empresa e de vestir a camisa como o pai veste e de também assumir a maturidade que o pai teve. Porque o preço a ser pago no meio do caminho gera maturidade no ser humano. Perfeito. Pode perceber que tem muitos jovens infantilizados, jovens empresários infantilizados, que pegam o bonde andando, segunda geração, se considera o príncipe da cidade, da região. Mas porque não teve um preço a ser pago, é o filho nobre. E aí a gente percebe que esse filho nobre ele pode gerar um filho pobre depois. Sim. Por quê? Porque a mentalidade dele é uma mentalidade limitada. Ele não quis pagar um preço para dar continuidade e uma crescente daquilo. Ele deveria de ter um olhar mais aprofundado, de saber que pessoas pisaram no espinho para que ele pudesse pisar nas rosas. E ele estar disposto a pisar em espinhos para que a próxima geração pisasse em rosas também. Só que quando isso tudo acontece, a gente percebe que os comportamentos dessas pessoas é parecido daqueles que querem começar uma caminhada de empreendedorismo e não conseguem desenvolver. Porque são os comportamentos contrários do que está aqui. São pessoas que, eu vou fazendo de qualquer jeito. Eu vou trabalhando, o que vai aparecendo eu vou fazendo. Não tem clareza de propósito. Não tem uma busca em desenvolver a si próprio, em investir no seu próprio desenvolvimento. E, André, resume tudo em mentalidade. A mentalidade empreendedora é enriquecedora e a mentalidade empobrecedora. São mentalidades. Você percebe nas conversas com as pessoas. Primeiro, você vai perceber sempre que você vai conversar, conheceu alguém agora, que o cara é bem sucedido. Ele é um realista otimista. Ele sempre é um realista otimista. Porque a mente dele não está com foco no problema, está com foco na solução. Você vai conversar com as pessoas que têm dificuldade de ter resultado, ele é um realista pessimista. E Napoleão Hill fala que ele nunca conheceu um otimista mal sucedido e nem um pessimista bem sucedido. Então, quando a gente parte dessa premissa, é mentalidade. A mentalidade das pessoas constrói resultado. Donald Trump fracassou. Em 1990 se reergueu falido. Por que se tornou bilionário de novo? Porque ele tem um termostato bilionário. É o termostato mental que as pessoas vão construindo que vai as levando a atingir resultado. Porque a mente, o pensamento, ele gera sentimentos. Esses sentimentos vão nos levar a ter ações que vão nos trazer resultados. Então, as pessoas que não pensam naquilo que vão fazer, que vão seguindo pelo pensamento dos outros e querendo seguir o que o outro faz, não é um formador de opinião, a tendência dele ter resultados medíocres abaixo da média é muito grande. Perfeito. Porque é a questão da mentalidade que nos leva a pagar o preço, a se dedicar em estudo, em desenvolvimento, a fazer leituras, a cuidar de nós mesmos, buscar o máximo possível equilibrar as áreas da vida. Por quê? Porque nós temos visão a longo prazo, nós sabemos onde queremos chegar. Perfeito. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Ela não tem resultado porque acaba se sabotando na mente. E a mente, Napoleão Hill fala aqui, tem um livro que é uma lei do êxito que é totalmente ligada à tua carreira profissional, ao teu trabalho, ao teu negócio, que é o hábito de economizar. Perfeito. Saber lidar com o dinheiro. Então, saber lidar com o dinheiro é emocional, né, André? Perfeito, é mentalidade, é comportamento, é hábitos. E aí Napoleão Hill percebe naquela pesquisa que as pessoas que ele entrevistou, bem-sucedidas, elas tinham uma mentalidade enriquecedora. Eles tinham facilidade em enxergar mentalmente oportunidades, possibilidades. E aonde que se nasce a inovação? A tecnologia e a inovação nasce da onde? Da necessidade e da oportunidade. É daí que nasce. Então, como você mesmo disse, por que muitas empresas estão automatizando cada vez mais seus negócios? Porque a tecnologia e as empresas inovadoras, a ciência, encontrou oportunidades diante de necessidades. E eu não vi nenhum empresário, falando assim, eu tô com medo da inteligência artificial. Olha só. Todos eles falam assim, cara, que bom,
tá melhorando, vai agregar, vai somar, vai nos ajudar. Olha aí. Agora eu vi muita gente que não tem um trabalho forte, que não tem um trabalho bom, que não é uma pessoa de desempenho, de resultado, com medo da inteligência artificial. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Mas, o Juliano, essa questão de, por exemplo, mentalidade, eu acho que é a base para a pessoa ser bem-sucedida ou não. Tudo começa aqui, né? Napoleão Hill fala isso. Mas, por exemplo, existem vários comportamentos que as pessoas estão fazendo e estão achando que estão corretas. Eu vou listar um. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, com minha mãe, eu lembro que meu pai um dia me chamou assim de canto e falou assim, ele falou, André, não é porque você é meu filho, e era uma empresa pequena, tinha 3 funcionários mais ele. Ele falou assim, André, não é porque você é meu filho que você não vai cumprir horário ou que você vai fazer o que você quer, e muito pelo contrário. Você vai trabalhar mais do que os outros e não vai reclamar em hipótese alguma de nada, porque como meu filho você tem que dar exemplo. Eu falei, puxa, achei que eu ia me beneficiar. Na verdade, nem tanto. Só que fez sentido depois no futuro, porque eu lembro que quando eu li o livro de Napoleão Hill, ele falava fazer mais que o combinado. Eu aprendi muito sobre isso. E fazer mais que o combinado é interessante porque, às vezes, as pessoas ficam se economizando o que elas vão fazer, economizando o que elas vão entregar, porque eu não sou pago para isso, porque isso não é função minha. Só que ela não percebe que a maior prejudicada é ela mesma. Porque pessoas de sucesso se destacam porque fazem mais do que os demais, fazem além do esperado. Então elas têm o hábito, né, de ter um comportamento de fazer acima do combinado. Chegam antes, saem depois, dão o seu melhor, fazem muito mais do que de fato foi acordado, e através dessa mentalidade, dessas atitudes, que tem alto desempenho e se destacam no mercado. E a gente que tem um pouco mais de conhecimento, sabe um pouco disso, mas por que você acha que tantas pessoas assim não têm essa visão? Porque eu acho que isso é visão. E eu falo muito isso para algumas pessoas próximas a mim, a minha família, que eu acho que eu sou um cara privilegiado, porque eu não sei se é um dom, se eu desenvolvi isso, mas eu sou um cara que eu tenho uma visão muito legal, cara. Eu tenho visão de longo prazo, eu tenho uma visão longe, visão de mercado. E quando a gente fala disso, né, de comportamento, eu sempre tive essa visão assim, de, porra, eu tenho que fazer mais que o combinado. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ir além, independente de qualquer coisa, porque se eu quero chegar nos meus objetivos que eu coloquei, eu preciso, né, trilhar essa meta diária, semanal, mensal, todos os dias, e tenho que fazer o que tem que ser feito, ponto. Né? Isso automaticamente te leva a ter um comportamento diferente. Mas por que você acredita que muitas pessoas não têm essa visão ou sei lá, tem a visão, mas tem preguiça, não fazem? Porque, cara, vamos pegar a população, 99% da população não tem alto desempenho. Não vou nem falar bem-sucedido, porque daí daqui a pouco vai vir, mas o que é ser bem-sucedido? Porque ser bem-sucedido é trabalhar o dia inteiro, então eu não quero. Sempre vem, né? Mas assim, a gente não estou falando que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é muito relativo, mas aqui na nossa conversa eu estou falando de alto desempenho. Sim. E eu acho que o alto desempenho profissional, o alto desempenho pessoal, que está ligado, não existe uma separação, vai levar a pessoa a ser bem-sucedida. Seja qual for o conceito de bem-sucedido, seja um bom pai, uma boa mãe, sei lá, um bom filho, um bom profissional ou algo nesse sentido. Mas por que quando a gente olha para a população, a gente vê que, sei lá, 99% da população não é bem-sucedida, não tem alto desempenho, é infeliz? E por que só uma pequena parcela ali tem? Será que essas pessoas que não são bem-sucedidas, elas não estão dispostas a pagar o preço? Ou será que elas não têm conhecimento do que tem que ser feito? Eu percebo que as pessoas que têm resultados medianos, elas têm crenças limitantes. Perfeito. Inclusive, a riqueza, o acúmulo de riqueza, a questão financeira, ela se constrói com quebras de crenças limitantes. Perfeito. O que se ouve muito dentro de casa sobre dinheiro, a criança ou adolescente, aquilo vai ficar enraizado no subconsciente e ela vai querer a recompensa do dinheiro, mas vai ter medo do dinheiro. Mas assim como a fé é a seiva do mundo espiritual, o dinheiro é a seiva do mundo material. Perfeito. E aí as pessoas têm medo.
E aí algumas vezes eu fiz alguns workshops e fiz a pergunta: quantos aqui gostariam de enriquecer? Tem muitos que têm o medo de levantar a mão. E aí eu pergunto: quantos aqui gostam de gastar dinheiro? Praticamente unânimes levantam a mão. Ou seja, quer gastar um dinheiro, mas não quer ter? Que contradição é essa? Crenças limitantes. Então, as pessoas ouvem muito dentro de casa porque tem que trabalhar duro para ter dinheiro, porque o dinheiro não dá em árvores, porque o dinheiro é sujo, porque o fulano é podre de rico, deve estar sonegando, deve estar roubando, deve estar traficando. Então, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Então, esses pensamentos são crenças limitantes que vão se enraizando no inconsciente da pessoa. E sem ele perceber, ele vai tendo comportamentos e pensamentos conduzidos por esse inconsciente que não os permitem ter riqueza. Só que o não permitir ter riqueza está relacionado a energia e esforço. Porque o esforço, mais que o combinado que você mencionou, as pessoas só estão dispostas a dar mais que o combinado quando elas entendem o porquê que estão fazendo. E aí tem muitas pessoas que estão dando do combinado abaixo porque pensam assim: mas eu vou dar o meu máximo aqui só para enriquecer ele. Cara, esses dias eu vi uma pessoa falar assim, cara, não lembro como é que foi a frase, mas foi tão ridículo, assim, deu até um nojo. Cara, era um funcionário de uma outra empresa, assim, que eu fui no comércio, no estabelecimento, e a pessoa falou alguma coisa, assim, que aquilo não era função dela e que ela fazia só o que era pago. Ela fazia pouco, assim como ela era pouco paga. Ela usou algum termo assim. Eu pensei, puta, coitada, velho. Ela não trabalha cada vez mais. Ela não trabalha para os outros, ela trabalha para ela mesma, para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela aprender, virar um know-how, dar uma escada e, de repente, ir para um lugar melhor e ganhar mais. E André, eu fico pensando, como é que não vê isso, cara? É incrível. E isso é um princípio bíblico. Está escrito há mais de 2000 anos. Quando fizeres algo, faça como se fizesse para o Senhor. E não para o seu Senhor. Faça como se fizesse para Deus. Então as pessoas vão parar para pensar. Deus, o Criador, nos deu saúde, nos dá a oportunidade todo dia de trabalhar, nos dá uma inteligência com a capacidade de fazer o que nós quisermos, e aí eu vou ficar dando a quem? É como se nós estivéssemos dando um presente para uma pessoa, e a pessoa fala: não, esse presente eu não quero, eu prefiro ficar aqui com o que eu já tinha antes. Então, o que as pessoas não têm a mentalidade? Uma mentalidade realmente de crescimento, de desenvolvimento, uma mente empreendedora. Napoleon Hill relata o caso do Edward Burns, que entrou trabalhar na empresa de Thomas Edison com a mentalidade de ser sócio dele. E fato, anos depois ele se tornou sócio, o primeiro sócio de Thomas Edison. Mas ele entrou, ele pisou dentro da empresa com o objetivo principal bem definido. As pessoas entram para trabalhar no emprego para serem empregadas. Eu preciso de um trabalho, eu preciso ter uma renda, ponto. Se todo ser humano que entrasse trabalhando numa empresa entrasse pensando: eu vou entrar nessa empresa e vou dar o meu máximo porque eu quero um dia me tornar sócio dessa empresa, o mundo seria totalmente diferente. Nossa, porque a régua seria outra. Seria totalmente diferente. Só que a maioria das pessoas vem com aquela crença infantilizada de querer receber o fácil. O básico, o que sustente, de receber de mão beijada. Mas o fulano tinha que me pagar mais para eu fazer. Por quê? Porque lá dentro da casa não foi habituado a ter uma atividade, a fazer algo e ser recompensado por aquilo. Então, só que isso vai se duplicando, vai passando, é geracional. A mentalidade empobrecedora e enriquecedora é geracional. Então, existem aqueles pais que acabam tendo um estalo e acabam, eu aprendi isso na minha casa, mas eu não vou duplicar, porque isso aqui me exigiu, me custou muito, me exigiu muito esforço, perdi muito tempo, perdi dinheiro, fali por situações que eu não quero que ele passe por isso. E aí acaba passando um olhar mais maduro para o filho. Agora, aqueles pais que querem super proteger o filho,
que não tem capacidade de dizer não, que dá tudo na mão, tudo de mão beijada. O meu filho não pode estar lá na escola sem um iPhone, porque vai ser chacota no meio dos outros. Ele está preparando negativamente a mentalidade daquele filho para o futuro. E Perfeito. é por isso que hoje muitas pessoas vêm para as empresas para serem empregados. Essa cultura infantilizada, né? Eu falo muito uma frase que tem gente que nasceu para liderar, tem gente que nasceu para ser liderado, né? E é impressionante isso, porque tem pessoas assim que elas não entendem que a liderança ela parte de liderar a si mesmo, a si próprio, né? A partir do momento que você lidera a si próprio, que você é uma pessoa que tem raízes que contém valores, né? Princípios como disciplina, organização, que são que a gente chama de soft skills, habilidades comportamentais para desenvolver sucesso. Peter Drucker tem uma frase que ele fala que as empresas contratam pela parte técnica e demitem pela parte comportamental. E esse é um assunto bacana também, porque a maioria, quando a gente olha para as organizações, e eu me incluo nisso também, a maioria das organizações hoje, elas vão fazer uma entrevista, por exemplo, um processo seletivo, elas vão avaliar os dois quesitos, a parte, né, soft skills e hard skills. Quando a gente vai olhar para a parte técnica daquele profissional, uma vaga, por exemplo, de vendas, é uma pessoa que tem um bom impacto, se posiciona bem, tem uma boa comunicação, beleza. Então, a gente acredita que ela tem potencial e coloca para a vaga. E aí cria uma expectativa que aquela pessoa vai ter um alto desempenho e chega na hora que ela não performa, ela não tem um bom desempenho, tem um desempenho mediano para baixo. E quando a gente vai avaliar, não é a parte técnica que está faltando, é a parte comportamental. Porque é a hora de fazer o que tem que ser feito, a fazer um start forte na carreira para aprender, para virar um especialista, para depois poder, né, melhorar e mudar, nivelar, a pessoa não quer. Então, alguns princípios básicos ali, que não é da parte técnica, que vai fazer, que vai gerar o resultado, é a parte comportamental, começa a parecer que a pessoa não tem. Ela não tem a disciplina necessária, ela não tem a ambição necessária, ela não tem a organização necessária. E são pessoas que vivem com desculpas, né? Que vivem floreadas de desculpa e terceirização e não sei o quê. E depois que sai da organização, assim, porque não dá certo, ela sempre terceiriza. Em nenhum momento ela olha assim e fala, cara, deixa eu pegar aqui e ver por que eu não dei certo, o que faltou. Não, aquela empresa não era boa, aquela empresa era ruim, né? Tinha uma meta que eu não conseguia bater, ou de repente a pessoa era isso, era aquilo. E vai criando uma geração de adolescentes que só querem fazer o que gostam, a hora que querem. Isso vai prejudicando muito o nível profissional como um todo. E essa questão da terceirização eu vejo que é um fator, né, crucial para isso acontecer. Mas uma coisa que eu queria fazer, Juliana, até me veio na cabeça uma proposta aqui, eu acho que você não vai recusar. Eu quero falar sobre isso, porque assim, eu sou um cara que gosta de estudar muito, assim como você. Sim. E a gente estuda muito, sucesso. E hoje, pelo menos baseado no conhecimento que eu adquiri, no know-how que eu adquiri, você também, a gente sabe o que tem que ser feito para ter sucesso. E eu melhorei muito isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito dedicada, mas nunca fui a mais habilidosa. Né? Eu lembro que quando eu comecei a minha jornada, por exemplo, no mercado financeiro, que eu comecei trabalhando na seguradora, na MetLife, eu lembro que eu não era o cara mais... o melhor, tecnicamente o melhor. Eu lembro que quando eu entrei, alguns gestores falaram assim para mim, cara, você tem um bom potencial, mas eu acho que você não vai dar tão certo assim, porque você é muito novo e tudo mais. Eu tinha 24, 25 anos, mais ou menos. Você é muito novo, e esse mercado é difícil, os caras de 30 estão penando, e tendo experiência. Eu falei, cara, beleza. Eu tenho potencial, eu não tenho um mercado tão bom, não tinha um networking grande na época nem nada. Sim. Mas, cara, eu tenho uma coisa que eu duvido que eles tenham. Eu vou trabalhar de manhã, de tarde, à noite, e eu vou fazer o que tiver que ser feito para chegar no meu objetivo. Eu lembro que uma vez eu sentei com o meu líder, que se conheceu, o Alan, e falei assim, Alan, cara, o que eu tenho que fazer para ser o número 1 do Brasil? Ele olhou assim, falou, não, calma. Eu falei, não, calma não. O que eu preciso fazer? Vamos ver se cabe, se dá, porque, cara, eu estou disposto a empreender e fazer. Ele, você tem que fechar tantas propostas por semana, por tanto tempo, aí você chega lá. Eu falei, cara, tá bom, e o que eu tenho que fazer para fechar isso por semana?
Você tem que ligar para X pessoas, atender X pessoas na semana para fechar tantas propostas e continuar treinando e trabalhando para melhorar cada vez mais, para a tua conversão melhorar e depois que a conversão melhorar, manter o volume alto, não baixar. Eu falei, cara, beleza, eu vou fazer isso, não tem problema nenhum. E eu abri mão assim de muita coisa na minha vida para fazer isso, paguei um preço altíssimo, né? E fiz. Mas eu consegui chegar nesse objetivo. E hoje eu olho para trás, assim, e eu não me arrependo de absolutamente nada, cara. Nada. Eu fui número 1 do Brasil, eu fui membro MDRT, eu conquistei meu primeiro 1 milhão naquela época e vendendo, e eu entrei com 8 mil negativo. Olha aí, cara. E olha a diferença que deu. E sabe o que é legal, Juliano? Porque, assim, eu paguei um preço tão alto que hoje, quando eu vou olhar para o mercado, assim, vejo gente que não tem não precisa ter a mesma ambição, a mesma força de vontade, mas tem um pouquinho mais, cara. Faz um pouco mais aqui, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de tesão, um pouco mais de garra, de fome. Flávio Augusto fala muito sobre isso, sobre fome, sobre vontade. Depois da minha época, da minha vida, eu equilibrei um pouco mais, eu comecei a tomar mais água, comecei a comer mais salada, comecei a praticar mais atividade física, que eu sempre gostei. Sempre fui atleta, esportista, mas abri mão de tudo para trabalhar manhã, tarde e noite. E abrindo um parênteses, manhã, tarde e noite e madrugada, né? Madrugada, porque... Você lembra que você fechou o contrato comigo? Eu lembro, cara. Eu lembro. Foi numa madrugada, cara. Você é prova disso, né? Sim. Porque às vezes as pessoas podem falar assim, pô, mas o André tá jogando confete, será que trabalha? Porra, cara, a gente fechou a proposta 2 horas da manhã. 2 e tantas da manhã. Tantas da manhã, né? Esses dias, eu não lembro quando que me apareceu lá a lembrança daquele dia. Nossa. Foi 18 ou 19 que você fechou. É isso aí. Eu fui um dos teus primeiros clientes. É isso aí. Com a MetLife. Foi 2018. Lembro bem, eu sei o preço. Foi 2h30 da manhã numa sexta-feira, não? Numa sexta-feira, na primeira moradia que eu morei aqui, já tô na terceira, cara. Olha aí, cara. E sabe o que eu me lembro? Vou ter que achar essa lembrança aí, cara, eu vou procurar também, tenho curiosidade de ver de novo. E você lembra que naquele tempo a gente já conversava sobre pagar o preço? Você lembra disso? Lembro. Lembra que eu ia ministrar treinamento 2 vezes por semana em Curitiba, voltava. Eu tive um trabalho de abertura, de parceria que a gente fez com contatos teus lá em Palmeira, aqui em Ponta Grossa, a gente trocando indicações. Você lembra disso? Lembro, cara, muito bem. Estamos aqui hoje. Então, nenhum reclamava do preço que se pagava. Agora, vai nas conversas das pessoas que têm em mente, que tem resultado mediano. É sempre negativa, é sempre reclamando, cara, tá louco, não, meu Deus, tô trabalhando demais, porque, cara, não dá, não é assim? É assim, cara. E acha que estão fazendo muito, né? Estão fazendo muito. Mas aí que eu vou te fazer a minha proposta, cara. Eu sou um cara que sempre estudei muito. Hoje, eu tenho clareza dos comportamentos que vão me levar para o sucesso, para o meu sucesso financeiro, profissional, pessoal, saúde. Uma coisa que mudou também a minha chave depois desse sprint que eu dei. Eu acho que em algum momento todo mundo tem que dar um sprint na carreira, do tipo, cara, abrir mão de tudo e trabalhar muito. Não é desequilibrar mesmo. Mas eu acho que depois tem que voltar ao equilíbrio para pensar no longo prazo, igual você citou. Mas, por exemplo, assim, eu lembro que depois que meu pai faleceu, eu vinha de uma pegada muito alta de trabalho e o meu pai faleceu com 65 anos. Eu lembro que eu olhei ele no caixão e falei assim, putz, meu pai é novo ainda. Ele também trabalhou muito. Eu não quero ficar desse jeito. Então, eu vou aproveitar agora que eu tenho energia, que eu tenho disposição, que eu tenho saúde. Eu vou trabalhar muito, vou guardar meu dinheiro, eu vou crescendo e construir uma renda passiva, investir bem para eu poder ter uma liberdade financeira melhor. E nesse período eu comecei também a focar muito no desenvolver minha saúde. Eu era um cara que dormia 5 horas por noite e achava que estava bem. Depois que eu aprendi a dormir 7, 8 horas por noite, eu entendi o que é performance, o que é outra vida. É isso aí. Né? Hoje me alimento bem, né? Cuido da minha alimentação, saúde, física. Eu faço atividade física 2 vezes por dia quase. Eu treino na academia na hora do almoço e depois faço tênis, jogo tênis. E às vezes no final de semana corrida, alguma coisa assim, na rua. Eu gosto muito de ler, tá sempre cuidando do meu intelecto. Eu cuido muito com as minhas amizades. Eu sou um cara que, você sabe, eu tenho poucos amigos, mas esses poucos amigos eu realmente amo, admiro, mas as outras pessoas, assim, eu tento separar como parceiro, colega. Eu tenho pouco contato, né? E eu cuido com muita coisa, com a minha saúde principalmente, assim. Mas assim, Juliano, hoje eu sei o que de fato a gente precisa fazer para atingir objetivos. Então hoje os desafios que eu enfrento são mais coisas técnicas ali do dia a dia. Resolver isso aqui, resolver ali, que é coisa do trabalho, que se eu não sei eu tenho um mentor ou vou atrás do conhecimento e resolvo.
Mas eu acho que a gente está num patamar acima da realidade hoje. Mas eu queria fazer uma proposta para você. Tá. Vamos ver se você vai aceitar. Cara, a gente estuda muito, né? Porra, o que a gente precisa fazer para ter sucesso? Sim. O que você acha da gente criar não digo um livro, mas um e-book sobre os comportamentos que podem atrapalhar o sucesso? Olha só. De repente... Eu vi que quando você tocou nesse assunto e você me perguntou, eu percebi no teu semblante que você gostou da luz que acendeu. Gostei, exatamente. Porque assim... Legal, cara. Legal. Eu acho que além do que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que a gente tem que deixar de lado, não dar atenção e mudar. Porque às vezes tem pessoas que estão fazendo alguma coisa que não levam ao sucesso e elas não têm ideia disso, acham que estão fazendo normal. É verdade. Então, eu me comprometo, se você topar aí também. Eu topo, então, gostei da ideia. Gostei. A gente cria um e-book, um manual, com autoria nossa, para a gente, de repente, disponibilizar aí para os nossos amigos, parceiros e para as pessoas que querem ter sucesso, os hábitos que vão impedir de ter sucesso. Legal, os hábitos ruins. Legal. Falar sobre tudo. Porra, desde o foco, o comprometimento, todos os hábitos de comportamentos. Que eu acho que também pode ajudar as pessoas, né? Juliano, fechou. Então a gente tem um acordo. Excelente. Cara, eu quero falar de um outro livro agora contigo. Tá. Que esse que leu e foi um divisor de águas na minha vida. Aí a gente teve um outro aqui, que é o Mais Esperto que o Diabo, que quando eu vi esse livro a primeira vez, eu falei, cara, esse livro deve ser do capeta, né, velho? Aí quando eu li, eu tive essa percepção, eu meio que li e falei, não, o Napoleão Hill conversou com o capeta mesmo, então deve ser bom pra caramba, porque, pô, ele é o segundo maior líder do mundo, da Terra, não é isso? Ele levou a terça parte dos anjos junto com ele. Então, é polêmico isso, mas esse livro, pra mim, assim, cara, despertou uma coisa assim que eu falei, caramba, que incrível. E eu acho que poucas pessoas leram. Não, na verdade, muitas pessoas leram, porque esse livro também foi um best-seller, né? Mas, assim, eu acho que é um livro que mudou muito, assim, a minha maneira de pensar e etc. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, porque isso aqui também fala de hábitos ruins, o que leva a pessoa a não ter sucesso, tem muito a ver com Mais Esperto que o Diabo. O que você acha assim, que seria a maior sacada desse livro, do Mais Esperto que o Diabo? Assim, a maior sacada que, tipo, pô, é isso, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é o diferencial. Assim como este livro, que Napoleão Hill, aqui ele está falando 100% de comportamento. Você lê o livro, você sabe muito bem. 100% de comportamento. Por isso que ele é atemporal. Sim. Os desafios de comportamento que o ser humano enfrentava lá há 100 anos atrás, há 200, há 500, há 1000, há 2000 anos atrás, eram os mesmos comportamentos. Se mudou tendência, se mudou cultura, se mudou tecnologia, mas comportamento, o ser humano sempre vai se deparar com os mesmos. Negativos e positivos. Perfeito. Então, por isso que ele é atemporal. E esse atemporal também, inclusive está aqui, né? Ele estava escondido desde 1938. Quando o Napoleão Hill escreve esse livro, ele estava numa situação muito desafiadora. Muito desafiadora e ele estava se deparando num cenário que talvez foi um dos momentos de maiores medos que ele passou. Eu não sei se você leu o livro Você Pode Fazer os Seus Próprios Milagres, de Napoleão Hill. É bem interessante. Ele até relata... Eu sou pai, então eu percebo que quando os meus filhos estão passando por uma situação negativa, isso mexe diretamente comigo. E todo pai e mãe sabe do que eu estou falando. O filho do Napoleão Hill nasceu com um problema na audição. Ele nasceu com limitações no aparelho auditivo de formação. E ele não aceitou aquela realidade na vida do filho. E ele começou através de falas, de frases com autossugestão e trabalhando a mentalidade do filho para que o filho não aceitasse aquilo como uma limitação. Que ele não aceitasse que aquilo era uma verdade. Então, nem lá ele teve tanto medo, porque ele tinha uma fé tão fortalecida que aquilo ia mudar, que ele fez as coisas acontecerem. O filho ia escutar de outra maneira. Só que aqui ele estava com medo de morrer. E ele se depara com outro eu, ele conta no livro, que ele começa a ouvir e nem ele definiu claramente se realmente ele estava falando com o diabo. Ele deixa isso como uma incógnita. Até hoje ninguém sabe, né? Para que cada leitor possa definir por si só. Se realmente era com o diabo, se era com ele mesmo, se ele criou isso da mente dele, enfim.
Mas ele fala muito do outro eu nesse livro. E durante essa entrevista, ele começa a ouvir coisas que mostram por que o ser humano não tem uma vida bem-sucedida. E ele fala de 3 pontos principais. Ele fala aqui do ritmo hipnótico, ele fala da alienação e ele fala do fator tempo. O que é o ritmo hipnótico? É o que a maioria das pessoas vivem, que é aquele caminho dos ratos, né? É a rotina, eu não olho para a rotina, eu vivo a rotina. As pessoas não param para olhar a rotina que elas estão tendo, é um ritmo hipnótico. As pessoas estão sendo engolidas por isso aqui sem perceber, é um ritmo hipnótico. Isso aqui está gerando vícios e traumas que vão atrapalhar a vida de muita gente. De fato. Por falta de sabedoria na utilização, falta de maturidade na utilização. Piloto automático. Então, quando o ser humano para pensar na sua própria rotina e construir de forma consciente, uma forma intencional daquilo que precisa fazer, ela está rompendo com o ritmo hipnótico. Eu percebo que comportamentos estão me atrapalhando, eu percebo que eu estou fazendo que está me levando para o caminho contrário e eu começo a ter atitudes para mudar isso. Comportamentos, práticas, para desconstruir isso que eu estou percebendo que está me levando para um resultado negativo. Quando ele fala da alienação, ele está percebendo que as pessoas, através disso que elas estão sendo alimentadas, elas estão deixando de pensar. Elas estão deixando de pensar por si só. Elas estão pensando baseado no pensamento dos outros, deixam de ser formadoras de opinião. São influenciáveis. Pessoas extremamente influenciáveis são pessoas alienadas. Pessoas que não sabem qual vai ser o rumo da sua vida, quais são os resultados que estão buscando, apenas sobrevivem. Sim. E quando ele fala do fator tempo, tudo isso está culminando para as pessoas aceitarem a velocidade da informação como um ritmo que elas têm que trazer para a vida delas. Eu preciso estar antenado. Não que não tenhamos que estar, mas é como se aquilo fosse o resumo da vida. E aí eu preciso ir encontrando subterfúgios, coisas que no dia a dia vão me ajudando a manter esse ritmo frenético. E aí, eu não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria. Se tornam falas de praxe, da maioria das pessoas que a gente vai conversar. Mas isso é o fator tempo. Como se isso fosse uma vitória. Como se fosse uma vitória. Tô sem tempo, cara. Exatamente, e enche a boca André. para falar como se fosse um ocupado, fosse ser um... Nossa, que legal. Exatamente, André. Se orgulham. Cara, não tenho tempo, eu não tenho tempo. Como se fosse um troféu. Realmente, cara, é bem isso. Então, Napoleão Hill ele consegue esmiuçar com muita eficiência esses fatores dentro do livro. E uma coisa que me chama muita atenção quando ele aborda sobre os 7 principais medos da humanidade. Não sei se você vai se lembrar de todos, mas para mim estão muito frescos, que é o medo da morte, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da solidão, o medo de perder o amor de alguém, que é ou melhor, o medo da solidão é o medo de perder o amor de alguém, o medo de perder a liberdade. Caramba. E o medo da crítica. E faltou o medo da pobreza. O medo da pobreza e o medo da crítica, ele percebeu que eram os 2 medos que mais atrapalham o ser humano de crescer profissionalmente. Caramba. O medo da pobreza e o medo da crítica. O medo da pobreza pega nas crenças limitantes que nós acabamos de falar. Aí o ser humano, ele não sabe exatamente o que fazer com o dinheiro, só que a última coisa que ele pensa é investir nele. Ele pensa que o dinheiro dele tem que ser para gastar. O ser humano que ele não fracassa porque planeja, ele fracassa por falta de planejamento. Ou seja, se eu não planejo o meu sucesso, eu estou planejando o meu fracasso. E aí as pessoas, por crenças limitantes sobre o dinheiro, não enxergam o quanto precisam investir em si para ter resultados melhores. Perfeito. Elas começam a querer reter ou gastar o dinheiro em coisas que só vão saciar o ego ou que vão equilibrar a ansiedade e não vão ter resultado. E o medo da crítica é o medo do julgamento. O medo de se posicionar, o medo de fazer isso aqui, o medo de falar em público, o medo da exposição.
E o medo da exposição, o medo da crítica, o medo do julgamento, André, é um outro medo que muita gente tem. Por aquele mesmo, por aquele mesmo motivo que a gente acabou de falar. Os pais super protegem, não permitem o filho construir aquela casca, aquela envergadura emocional, aquela autoconfiança. Por quê? Porque o filho chorou, primeira coisa, vou lá e erga, não vem aqui no colinho do pai. Sim. E tudo isso desconstrói a confiança do adulto de amanhã. E aí o medo da crítica acaba assolando a vida de muita gente e muitos não crescem por conta desses medos. Essa questão do medo da crítica e o medo da pobreza realmente é muito comum, né? Principalmente. A questão do medo da crítica, eu acho que as pessoas que não têm esse receio, elas são as que mais se destacam, né? É isso aí. Eu vou falar assim, por mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, eu tenho um grau assim meio de ser uma pessoa um pouco assim mais quieta, mais fechada no canto. Só que ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar isso dentro de mim para fazer networking, para me expor aqui, para estar gravando um podcast, para estar, sei lá, fazendo um vídeo para gerar lead no marketing digital, ir lá na frente falar, ministrar um treinamento para o meu time, alguma coisa assim. E eu acho que, às vezes, por fora eu tô legal, mas por dentro eu tô assim com aquela sensação, sabe, do tipo, putz, eu tô em público, tô na galera e tal. Mas é uma sensação assim mais como se fosse, sei lá, um pequeno grau de autismo. Entende? Entendi. Do tipo, né, mais a questão assim do convívio social. Mas a questão do medo da crítica foi uma coisa que eu sempre nunca me importei. Mas nunca mesmo, velho. Acho que eu nunca... Eu sou uma pessoa muito autêntica, assim. Acho que eu nunca falei algo ou deixei de fazer algo que eu pensei assim, putz, e agora, cara? Será que vai cair bem? Será que vão me criticar por isso? Será que vão gostar do que eu tô falando? Cara, eu não tô nem aí, velho. Nem aí mesmo. Tipo assim, eu não me importo, cara. Eu acho que isso é uma coisa legal e eu percebo que pessoas que têm um bom desempenho pensam parecidos, assim. Vai lá e faz o que tem que ser feito, não fica pensando o que vão pensar. Eu li um livro interessante que é o livro da Psicologia Financeira, que ele tem um trecho que fala o seguinte, que a maior parte das pessoas, ela gasta, por exemplo, o dinheiro que tem para tentar impressionar pessoas que não gosta e acha que vai criar nessas pessoas uma reputação e às vezes ela compra um carro que ela não precisa para querer impressionar essas pessoas, e aí no livro traz um estudo que diz que o outro se importa muito pouco com o outro também. Então, a gente acredita que está criando uma coisa na cabeça das pessoas, que as pessoas estão gostando, ou admirando, ou odiando a gente. E, na verdade, as outras pessoas não estão nem pensando na gente. Não. Então, esse medo da crítica realmente não faz tanto sentido dar bola para isso, né? É um fantasma que a pessoa cria dentro dela. Exatamente. Vamos pensar assim. Eu vi o fulano passar com um carrão. Pô, que legal, ó. Fulano passou com um carrão. Quanto tempo da minha vida eu vou pensar nisso? Naquele momento e acabou. E olha lá ainda. E olha lá. Talvez se vê ele de novo e fala, nossa, você nem tinha percebido. Você viu a primeira vez, mas nem lembrou mais. Então as pessoas estão iludidas. São iludidas por status. Acredito que precisa ter material para mostrar para gerar valor, do que o ser. Estão dando mais valor em querer construir o ter do que o ser. Só que é o ser que passa a ter. Não tem, o caminho inverso não acontece. Eu não vou ser alguém de mais valor porque eu tenho. É o caminho contrário. Eu começo a me tornar alguém de valor e aí eu passo a ter bens, passo a construir posses, passo a ter uma vida mais sólida financeiramente, materialmente falando. Né? O Juliane, para encerrar, não sei se já deu o horário, acho que talvez quase aí o horário, mas para encerrar, é que o livro, né, A Lei do Triunfo, ele tem muita coisa legal. Esse aqui está todo sublinhado aqui, porque eu li ele esses dias novamente na minha cama e anotei várias coisas aqui que são realmente muito interessantes, né? Um é o que a gente está falando agora, né? Liberdade é cultivar o hábito de poupar, não importa quanto sacrifício isso possa exigir. A melhor coisa da vida é liberdade. Não pode haver liberdade real sem grau razoável de independência financeira. Aí, ó, para quem está ouvindo o podcast de amigos, tem que investir. Fundos de reserva são essenciais para a operação bem-sucedida de negócios.
assim como contas de poupança são igualmente essenciais para o sucesso dos indivíduos. Sem poupança, a pessoa sofre de duas maneiras. Primeiro, pela incapacidade de aproveitar oportunidades que aparecem apenas para gente com dinheiro na mão. E segundo, pelo constrangimento devido a alguma emergência financeira. Incrível, mas Napoleão Hill tem uma regra aqui financeira que ele fala para poupar uma parte, outra parte para o seu sustento, moradia, alimentação, vestuário, outra parte para educação, que é destinar todos os meses um valor para investir na sua educação, recreação e fala até de seguro de vida. Olha aí. E legal, mas assim, ó, se você pudesse, Juliano, você está com um mentorado teu, vamos pensar, a galera que está escutando aqui, se você tivesse que falar assim, olha, essa lei aqui vai ser de repente a principal que você tem que, a primeira que você tem que colocar em prática, você tem que falar uma assim, o que você diria? O uso adequado da mente. Legal. O uso adequado da mente. Porque se o ser humano não estiver usando bem de forma adequada a mente dele, ele não vai conseguir projetar os seus objetivos futuros, ele não vai conseguir agregar pessoas ao seu redor para conseguir impulsionar, alavancar esses resultados. Ele não vai conseguir ter a credibilidade própria para enfrentar os medos que vão surgir no meio do caminho, os obstáculos, as adversidades, não vai contornar. Ele não vai conseguir enxergar oportunidades em meio ao caos, em meio a momentos de crise. Então, tudo está dentro da mentalidade, cara. Então, é mudança de mentalidade, é mudança de visão. A pessoa, para conseguir enxergar algo que eu e você enxergamos, ela precisa colocar o nosso óculos. O nosso óculos foi construído dentro da nossa mente. Não é isso? É isso, cara. Então, o ser humano ele precisa. E vou fazer uma fala sobre algo que Napoleão Hill aprofunda muito no livro Quem Pensa Enriquece. A gente acabou não trazendo aqui. Eu ia trazer, mas... eu até poderia ter trazido também. O Quem Pensa Enriquece é um livro que foi extraído deste e que se tornou o 9º livro mais lido da história da humanidade. Caramba! O 9º livro. E o Lei do Triunfo? A Lei do Triunfo, o que eu visualizo, por que ele não está entre os 10? Porque ele é um livro mais para estudiosos do comportamento, entendi. ele é um livro maior. Aham. Então, dos 10 livros mais lidos da história da humanidade, está a Bíblia Sagrada disparada em primeiro lugar. Dos 9 que restam, 7 são ficção científica. Entre eles ali, O Senhor dos Anéis, A Saga Crepúsculo, Harry Potter, O Alquimista de Paulo Coelho está ali. E o único do mundo dos negócios é Quem Pensa Enriquece. Caramba. Que está entre os 10. Então, você quer ser bem-sucedido? Quer acumular riqueza? Se você não leu esse livro ainda, você está atrasado. Esse tem que ser livro de cabeceira. Baita livro. E Napoleão Hill fala nesse livro sobre a autossugestão. A autossugestão altera a mentalidade. Porque dentro de nós existe, às vezes, uma guerra do meu consciente com o inconsciente. O inconsciente é o comportamento que eu tenho enraizado, baseado naquilo que eu vou construindo da minha personalidade ao longo da vida. E o consciente é aquilo que eu vou aprendendo. Só que o que eu vou aprendendo, se eu vou praticando diariamente, ele vai se tornando um hábito. E a mentalidade, ela potencializa o nosso hábito para gerar resultado quando eu vou introduzindo pensamentos. E quando o Napoleão Hill fala sobre o inconsciente, o pensamento inconsciente, que vai para o nosso subconsciente, ele armazena tudo que nós quisermos. É daí que saem aquelas falas do tipo que pensar pequeno e pensar grande gera o mesmo esforço. Porque o inconsciente ele vai acumular da mesma maneira. E a autossugestão é uma forma de nós irmos acumulando, interiorizando pensamentos daquilo que nós queremos produzir. Então, por que tem pessoas que levantam de manhã, a primeira coisa é fazer uma oração, é fazer falas positivas, é olhar no espelho, falar, eu vou ter um dia de vitória, hoje o dia vai ser abençoado, hoje eu vou fazer grandes negócios, vamos para cima, eu posso, eu quero, eu consigo, enfim, cada um tem o seu mantra. Mas se você conversar com as pessoas bem-sucedidas, todos eles têm algo para começar o dia, termina o dia com gratidão, olha para trás,
trás, o que deu certo, o que deu errado, recapitula sobre aquilo, faz a sua prece e dorme. E aí aqueles pensamentos da noite vão ruminando na mente enquanto dorme, acorda, projeta de novo e a rotina vai se construindo. Napoleão Hill deixou aqui a síntese do livro A Lei do Triunfo. Cara, a síntese do livro A Lei do Triunfo se tornou um dos meus mantras. Sim. Aquilo que você começou falando. E eu faço questão de recitar aqui. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é mal-sucedido, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Top, parabéns. Show. Obrigado, Juliano, por ter vindo aqui, cara. Obrigado que pelo honra convite. Enorme ter te recebido aqui. Galera, encerramos então o nosso terceiro episódio aí do MidasCast. Tô muito feliz por ter tido essa... Não é nem uma conversa, uma mentoria, né? Que isso, cara, uma com o troca. Juliano. Obrigado. E a gente tem uma dívida agora, que é criar o nosso e-book lá dos comportamentos que impedem pessoas de ter sucesso. Olha aí, colocar na agenda. Vamos estudar aí, igual o Napoleão Hill fez. Excelente. Obrigado pelo convite. É isso aí. Obrigado pelo desafio. Obrigado pela confiança, meu irmão. Tamo junto. Além de amigos, clientes um do outro, né? Então, é uma parceria, uma aliança de mentes, né? Perfeito. André? Uma aliança de mentes. Obrigado você que nos assistiu, nos acompanhou. Isso aí. E contem sempre comigo. Boa, fechou. Abraço. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.